Riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Nada a ver com dinheiro. Riqueza é um comportamento. Mais embaixo, riqueza é uma mentalidade. Mais embaixo, riqueza são crenças, sistemas de crenças. Se eu alterar essas crenças, ou essa mentalidade, naturalmente o comportamento muda, as decisões, as escolhas mudam. 25 anos que eu estudo crenças e reprogramação de crenças, neurologicamente. Então, a crença está por baixo de tudo. E eu não nasci com crenças. Eu nasci com instinto, com personalidade, com perfil comportamental. Mas eu não nasci com crenças. As crenças são um aprendizado doméstico e social. Eu aprendo em casa quem eu sou. Imagina, você tem um pai e o pai, seu idiota, e dá uma surra no menino, uma criança. Ali é formada uma crença. Qual é a crença? Eu não tenho valor, eu não presto. Você não faz... Olha só, menino burro, não faz nada direito. É por isso que apanha. Olha que loucura. Menino burro atacou a crença de identidade, quem ele é. Não faz nada direito. Atacou a crença de capacidade, do que ele faz. É por isso que apanha. Merece, crença de merecimento, merece coisas ruins. Eu e você, a nossa vida é pautada pela identidade, capacidade e merecimento. Toda a nossa vida. Então você imagina uma pessoa que não tem crença de merecimento adequada. Pode dar 1 milhão na mão deles, 10 milhões, 50 milhões. Uma pessoa que não se sente merecedora de ter isso, ela vai destruir, ela vai perder, ela vai investir mal, ela vai emprestar, nunca vai receber, ela vai ser roubada. Não existe incongruência do mundo real e a nossa mente. Não existe incongruência, é igual. É como um ponteiro que aponta para a prosperidade, só que a primeira parte é realização, aqui no meio, mentalidade, aqui crença. Ela vai apontar. Então, se eu estou apontando para a pobreza, você pode dar o dinheiro. Tem pesquisa, alguns anos atrás estava numa pesquisa, que pessoas ganharam na Inglaterra. Isso não tem pesquisa no Brasil, mas na Inglaterra tem essa pesquisa. Pessoas ganharam na loteria inglesa lá, milhões e milhões e milhões de libras. Em até 2 a 4 anos, perdeu absolutamente tudo. E 30% morreu ou entrou nas drogas. Paulo, por que alguém recebeu milhões, 100 milhões, comparando para 100 milhões, 200 milhões de reais, em 2 a 5 anos perdeu tudo? Porque a riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Como é que essa pessoa gastou esse dinheiro? Como é que ela se relacionou com as pessoas? Que pessoas conectaram com ela? Como é que ela investiu? Como é que ela guardou? Para que ela deu? Para que ela emprestou? Quem roubou dela? Quem se aproveitou e tomou o dinheiro dela? Então, as crenças são fundamentais. Aí, se você quiser entender tecnicamente uma crença, e nada meu é subjetivo, nada meu é autoajuda, a crença é o programa que determina tudo, ok? Crença. Crenças financeiras. Sistema de crenças financeiros. Quem eu sou financeiramente, pobre, sou rico, mais ou menos. O que eu sou capaz de fazer financeiramente, crença de capacidade, fazer pouco dinheiro, fazer muito dinheiro, e crença de merecimento. O que é que eu venho a ser capaz de ter monetariamente? Patrimônio, dinheiro. É uma pirâmide. Identidade, capacidade e merecimento. Paulo, de onde vêm as crenças? As crenças são formadas pela experiência que você e eu vivemos. As experiências. As experiências, e essas experiências, quando ela passa, a experiência passou. Meu pai me surrou. A experiência passa. O que fica depois da experiência em mim? A memória. Uma memória sináptica. Está lá a memória sensorial do que eu vi, ouvi e senti. Está aqui a memória. Sinapse neural. Se foi uma surra, está lá. Não vai esquecer nunca daquela surra. Só que a memória não fica sozinha. A memória daquela surra, ou qualquer, não fica só. É incutido agora um significado nessa memória. Então, está a sinapse neural, da memória sensorial, do que viu, ouviu, sentiu. E agora que entra o quê? Um significado. Significado de quê? Do que aquilo significou. Você levou uma surra desproporcional, você não presta, você não tem valor, você não merece nada de bom. Essa é o aprendizado daquela criança. E isso fica registrado, esse significado fica registrado. E depois vem o sentimento. Diz pra mim, qual é o sentimento que uma criança que foi violentamente surrada fica após aquela surra desproporcional e violenta? Qual é o sentimento? Raiva. Ou sozinha, solidão. Solidão, medo, insegurança, incapacidade. E esses sentimentos também entram nessa estrutura sináptica junto com o significado. Então aquela memória, de sinapses neurais, de quem eu sou, do que eu sou capaz, está ali. Significado, você é um droga, nada. Sentimento, medo, dor, insegurança. Paulo, e essa crença vai para a vida inteira. Vai para a vida inteira. Talvez o grande sucesso dos meus cursos é porque eu nunca trago apenas a parte técnica, nem só a parte comportamental. Eu altero as crenças das pessoas. A nossa tese é como reprogramar essas crenças numa velocidade muito rápida. A ciência prova que o cérebro não distingue o que é real do que é imaginado. O mesmo lugar onde o cérebro guarda a memória, a lembrança,
É o mesmo lugar que guarda a imaginação de algo que nunca aconteceu. E para o cérebro, os dois são o quê? Verdades. Para você ter ideia. Imagina um cara que foi traído. O cara foi traído há 2 anos. E ele viu, e pegou no ato. Mas não acabou o casamento, não acabou o relacionamento. Ele tá lá. E tem a memória, a traição. Ele viu, mas ele resolveu continuar com a pessoa. Aí vem um cheiro, uma palavra, um cara parecido com aquele cara, alguma coisa, tem um gatilho e ele lembra de novo. Lembra de novo. Para o cérebro, é como se ele estivesse sendo traído o quê? De novo. O cérebro não distingue o que foi real e o que é imaginado. Agora imagina um cara ser traído todos os dias, 3, 4 vezes por semana, porque quando ele lembra, o cérebro entende que aquilo é real. Ou seja, as experiências externas são reais e geram crenças. O que ninguém sabe é as experiências internas para o cérebro também são reais. E eu posso criar essas experiências internas. E essas experiências reprogramam as crenças financeiras, profissionais. E como faz para alguém, por exemplo, se sentir merecedor de algo que ela, pelas experiências e as memórias que ficaram, e os sentimentos, né, elas simplesmente sentiram, cravaram dentro delas que elas não merecem? Como fazer para elas passarem a se sentir merecedoras, por exemplo, de dinheiro? Tem o comportamental, ok? Eu vou forçar a barra, eu vou estar em lugares legais, eu vou em lojas legais, eu vou me esforçar a estar com pessoas legais. E você, intencionalmente, força isso, você vai se adaptando a isso. Mas isso continua sendo apenas superficial. Você já viu homens multimilionários que, no fundo, são pobres? Sim. Que não usufruem, que são avarentos, que são mesquinhos, que trabalham 30 horas por dia. É muito comum pessoas terem muito dinheiro, mas dentro delas ainda continuam pobres, avarentas. Então, Paulo, como é que eu faço para alterar isso? Eu preciso entrar na estrutura de crença, eu preciso entrar nas memórias. E aí eu tenho uma tese que chama a Teoria Geral das Memórias, que eu posso entrar na sua memória de um trauma, eu venho, abro essa memória, entendo cada frame da experiência que você teve, e eu posso alterar essas memórias. E quando eu coloco elas para dentro, tem novos significados, novos sentimentos, novas crenças.